Se você clicou nesse vídeo é porque em algum momento você provavelmente começou um projeto achando que sabia exatamente tudo o que precisava ser feito e terminou fazendo muito mais do que imaginava. Geralmente acontece assim, o projeto ele começa pequeno, parecendo bem simples, o escopo ele está bem definido, ele está claro e todo mundo sabe exatamente o que precisa entregar. E, além disso, todos os prazos foram pensados com folga ali dentro. E aí começa a surgir novas demandas, novas regras, exceções que ninguém tinha visto até aquele momento e aí vem os problemas. E quando você percebe, o projeto que devia durar só umas semanas ali dentro, ele virou um mês, ele virou 2 meses, ele virou três, um semestre inteiro de trabalho. E não importa se você trabalha com projetos há um ano ou há 10, isso parece que acontece o tempo inteiro. E se você não me conhece, prazer, meu nome é João Gabriel, eu faço parte aqui do time de produtos e projetos da Convergente Apps. E nesse canal eu apareço de vez em quando para poder falar sobre inteligência artificial, sobre processos, tecnologia de modo geral, validação de produtos, desenvolvimento de software e como tirar a sua ideia do papel, como validar as suas ideias e transformar isso em negócios. Bom, voltando ao tema do nosso vídeo, provavelmente você já percebeu que alguns projetos parecem extremamente simples no começo. Daí, enquanto você está lá trabalhando, aparece uma dúvida, você começa a fazer as perguntas e, bum, de repente o projeto ficou um pouquinho maior. E aí, no final das contas, esses pouquinhos vão se acumulando e quando você entrega o projeto e olha para trás, você pensa, caramba, como é que foi que isso ficou tão grande? Só que isso acontece tanto com praticamente todo mundo que as pessoas começaram a tratar isso como normal, como sendo parte do cotidiano do trabalho. É o famoso, acontece, né? Projeto é assim mesmo. Só que o que realmente está acontecendo por detrás dos panos é o seguinte: se o escopo aumenta, então também aumentou o tempo da execução. Então, o prazo que a gente tinha estimado inicialmente, ele passa a ficar ameaçado. E aí também vai ser necessário mais tempo para executar. Então, o projeto ele vai ficar mais caro, porque vai ser necessário manter aquele mesmo time, aquela mesma estrutura por mais tempo. E você pensa, do bolso de quem será que está saindo esse dinheiro? Na sequência, então, a previsibilidade ela vai morrendo aos poucos, porque para cada nova coisa que você adiciona, vão aparecendo mais dúvidas, fica mais difícil saber quando é que vai terminar e também fica mais difícil saber quanto que vai custar e quantas pessoas de fato você vai precisar ali dentro. Por fim, a confiança do time acaba e as pessoas de fora do projeto também são afetadas. Por exemplo, o dinheiro de outro departamento ou de outro projeto ele vai precisar ser desviado para esse que está dando problema, para esse projeto que está dando problema. Outra coisa que acontece é que profissionais ali que seriam alocados para outros times, outros departamentos, outros produtos ou projetos dentro da empresa, depois da data de entrega desse projeto, eles não vão ser mais alocados. Por quê? Porque o prazo do projeto expandiu e essas pessoas precisam continuar trabalhando. Então, se ele não vai conseguir mais fazer parte de outra equipe, porque eles estão presos nesse projeto, o que acontece é que os times vão ficar com pessoal a menos e, dependendo da urgência, eles vão precisar contratar mais gente. E isso não estava previsto dentro do orçamento trimestral na maioria das vezes. Então, provavelmente, vocês vão precisar abrir uma vaga, vocês vão precisar fazer uma contratação rápida e vai ser aquela contratação onde uma pessoa nova entra no time e você demite essa pessoa depois de 2 ou 3 meses de trabalho, porque o projeto que ela entrou foi só para tampar buraco e você não tem mais lugar nessa empresa para embarcar essa pessoa. A empresa não tem como encaixar ela em nenhum outro lugar do time. E, por fim, aparecem vários outros questionamentos. Por exemplo, quem é que vai precisar documentar tudo isso que foi adicionado, que estava fora do planejamento? Quem é que vai testar essas coisas novas? Quem vai precisar dar manutenção nisso? E dependendo do sistema, se tiver suporte, quem que vai dar suporte nisso, sendo que isso nem existia inicialmente? Como é que fica? Consegue ver agora o tamanho do problema de verdade? Então, isso não pode ser normalizado. Foi exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, para te mostrar os motivos pelo qual isso acontece e também te contar como impedir que isso aconteça nos seus projetos. Beleza, mas daí eu imagino que você deve estar pensando, ei, quem que esse cara pensa que é para falar sobre isso? Então, aqui na nossa software house, a Convergent Apps, a gente também passou por isso no começo. Então, deixa eu te fazer um recorte da nossa parte comercial. E aí, em resumo, para você que não sabe o que é uma software house, de forma bem enxuta, passando só por cima ali, uma software house cria sistemas de computador, cria programas, softwares, aplicativos, coisas assim, só que para outras empresas. Então, lá no início, quando a gente começou, na parte comercial, a gente precisava de ter vendedores extremamente técnicos. Isso porque eles iam precisar entender tudo que precisava ser desenvolvido, com quais tecnologias precisavam ser desenvolvidas e quanto tempo e quanto que isso ia custar. Entende? Era muito difícil encontrar profissionais que tinham essas características. Então, para a gente garantir que o orçamento fosse feito do jeito certo,
o que a gente fazia era envolver mais profissionais. Então, sempre que a gente precisava criar um novo orçamento, a gente precisava colocar alguém responsável pelo time de design para poder fazer toda a arquitetura daquele sistema e depois alguém do time de desenvolvimento para poder mostrar para a gente quanto tempo ia gastar e quais tecnologias seriam necessárias ali dentro. Isso tudo para garantir que o orçamento e o prazo fosse assertivo. Só que o que acontecia, na verdade? Clientes que estavam escopando quanto ia precisar ficar o software que eles queriam desenvolver, normalmente eles não fazem isso só com uma software house. Eles fazem isso com várias, e aí eles vão pegando todos os orçamentos e tempos. O nosso processo, por ser mais complexo, porque a gente queria garantir assertividade, a gente envolvia mais profissionais na criação desse orçamento e acabava que a criação dele demorava mais tempo. Então, se alguém entrasse em contato com o nosso time de vendas hoje, a gente só ia conseguir mostrar para ele um orçamento daqui a 2 semanas, por exemplo. E acabava que isso era péssimo para a gente a nível comercial, porque quando a gente voltava com a proposta para esse cliente, muitas das vezes ele já tinha fechado com outras empresas, então a gente sempre perdia no tempo. E aí, para a gente conseguir ficar mais competitivo com relação ao tempo, a gente pegava todo esse serviço, todo esse esforço que a gente fazia no início e tentava comprimir ele, até mesmo pulando etapas, porque a gente precisava entregar o orçamento rápido. E aí era normal que regras de negócio passassem batidas, cenários específicos não fossem analisados, esse tipo de coisa sempre acontecia. A gente só percebia isso depois na etapa de execução. E na etapa de execução, essas dúvidas iam aparecendo e a gente de fato precisava responder elas. Então, o escopo e o prazo que a gente tinha inicialmente, eles sempre aumentavam um pouco. Para resolver isso, então, a gente modificou um pouco a nossa metodologia de vendas e passou a trabalhar no método de cascata. Em resumo, como é que funcionava? A gente sempre vendia a solução para a pessoa, mas a gente vendia prazos de tempo específicos. Então, a gente entrava em contato com o cliente e já definia. A gente vai precisar de X semanas para a etapa de discovery e levantamento, depois a gente vai precisar de mais X semanas para a etapa de design, que é aquilo que a gente faz como arquitetura, e aí depois disso a gente vai precisar de mais X meses ou bimestres, trimestres ali para a etapa de desenvolvimento. O problema disso é que não dava para a gente garantir que todos os sistemas teriam o mesmo tamanho. Às vezes a gente trabalhava com sistemas que eram tão grandes que o tempo que foi definido para o discovery ou para o design não era suficiente. Então, se essas etapas elas demoram mais tempo, acaba que todas as etapas que vêm depois dela, dentro desse sistema de cascata, acaba que também é prejudicado. Então, no final, para manter o mesmo prazo, o tempo de desenvolvimento ele sempre ia se encurtando, ele sempre ia compactando. O que acontecia aqui é que a gente tinha uma urgência de trabalhar dentro desses prazos específicos. Então, se a etapa de levantamento ela tem 2 semanas para durar, significa que, independente se a gente conseguisse concluir todo o levantamento do sistema ou não dentro dessas 2 semanas, a próxima etapa ia continuar. Então, a gente sempre finalizava, passava para as próximas etapas, e às vezes, como eu disse, o sistema era tão grande que não dava para levantar tudo nesse período. Então, algumas coisas acabavam passando batido ou ficando para depois, as famosas dívidas técnicas. A gente sempre debatia isso com os nossos clientes, definia isso, falava que estava ok, mas a gente sentia que ainda não estava 100%, isso não estava perfeito, não era assim que a gente queria trabalhar. Então a gente mudou para um terceiro método. Nesse método, então, a gente começou a vender sprints. Então, o que a gente fazia de fato era vender horas de trabalho da nossa equipe. Ou seja, nós já tínhamos aqui toda uma estrutura formada para a construção de softwares dentro de um time que já possuía product managers, possuía liderança, possuía CTO, possuía desenvolvedores, tínhamos toda uma equipe de design de levantamento e a gente pegava essa equipe e vendia horas de desenvolvimento para os nossos clientes. E o cliente é quem definia, junto com a gente, o que ia ser desenvolvido dentro dessas horas que ele contratou. Esse método ele facilitou muita coisa para a gente, mas ele ainda não estava 100% perfeito. Então, depois de um tempo trabalhando dentro desse formato, a gente chegou no nosso quarto método. É o método que a gente chama de pré-projeto. Então, o que a gente faz de verdade é dividir o projeto em duas etapas. Uma etapa de execução e outra que é a etapa de ideação e detalhamento do que vai ser desenvolvido. Basicamente, dentro da primeira etapa, a gente tem ali o levantamento, discovery, o design, que a gente chama de pré-projeto, e outro que é o desenvolvimento de fato, de tudo que foi levantado no pré-projeto. E esse foi o método que deu mais certo para a gente, porque assim a gente não tem a necessidade de, dentro da primeira reunião comercial, já falar para o cliente quando vai ficar pronto, quanto vai custar. Pensa na dificuldade que é fazer isso. O comercial ele é focado em vendas, ele não tem expertise técnica para isso. Fica muito difícil para ele responder para a gente todas essas respostas. Respostas essas que a gente vai ter dentro da etapa de design, que é dentro da etapa de design que a gente vai levantar todo o sistema dessa pessoa e após a aprovação dele a gente vai desenvolver somente aquilo que foi aprovado.
Só que isso não aconteceu da noite para o dia, foram anos e anos de desenvolvimento e melhoria, da gente analisando os projetos, pensando tudo que deu errado e conseguindo consertar esse problema do escopo que sempre crescia. E se você acha que isso acontece só com empresas pequenas, dá uma olhada só nesse exemplo que eu peguei do Hytale. Tudo começou dentro do jogo Minecraft. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse jogo pelo menos uma vez na vida. Dentro desse jogo existiam servidores. Hytale, então, era uma das empresas que possuíam servidores dentro desse jogo. E para conseguir jogar dentro desses servidores, as pessoas precisavam pagar ali uma mensalidade, esse dinheiro que ia para Hytale. Só que ali por meados de 2013 e 14, a empresa Mojang, que é a dona do Minecraft, ela modificou a forma de pagamento desses servidores e isso reduziu a receita do Hytale em 85%. Então, isso abriu uma necessidade de sobrevivência da empresa. Para conseguir continuar existindo, o que eles fizeram foi criar o seu próprio terreno, ou seja, criar o seu próprio jogo, onde as pessoas podiam ter a mesma experiência que eles tinham dentro daquele servidor do Minecraft, só que em um outro jogo. E dessa forma eles iam ser responsáveis por toda a monetização lá dentro e poderiam controlar exatamente como e quanto eles iam receber. Então, ali em 2015, o desenvolvimento do jogo ele começou de forma oficial e na virada de 2015 para 2016, o projeto ele já contava com uma equipe enxuta ali de 12 pessoas. Até que em dezembro de 2018, depois de bastante tempo já desenvolvendo o jogo de fato, houve o lançamento do primeiro trailer do jogo. Eles simplesmente gravaram uma gameplay ali, e colocaram no YouTube para poder validar a ideia, para ver se existia interesse no jogo. E aconteceu que o vídeo que eles lançaram acumulou mais de 30 milhões de visualizações em um único mês. E isso gerou uma expectativa imensa das pessoas sobre o jogo. O que aconteceu dentro da empresa, segundo os próprios relatos, é que eles não estavam preparados para toda essa atenção que eles receberam. Então todo mundo se sentiu muito pressionado a suprir essa expectativa. Eles queriam entregar algo que fosse bom, que fosse além da expectativa das pessoas. Então, para atingir essas novas expectativas, eles começaram a adicionar mais requisitos dentro do jogo, começaram a expandir funcionalidades, expandir gameplay, expandir o mundo. Enfim, o jogo acabou ficando muito grande. Então, eles queriam fazer coisas que não existiam no mundo dos jogos até aquele momento. Queriam colocar NPCs que tinham comportamento, ciclos de vida detalhados, queriam colocar uma natureza que não fosse morta, mas que elas avançassem de acordo com o calendário. Implementaram modos de jogos criativos, ferramentas que auxiliassem modders a criar coisas dentro do jogo, a criar mods dentro do jogo. E acabou que o tempo de desenvolvimento inicial que eles tinham planejado acabou se estendendo. A equipe era pequena e os recursos também eram pequenos. Então, ali em 2019, o que, que eles fizeram? Foi uma venda de parte da empresa para a Riot Games. A Riot Games era uma das maiores empresas de jogos do planeta. Então, com o auxílio desse orçamento, eles conseguiram continuar investindo em todas essas alterações, todas essas modificações que eles queriam adicionar no jogo. Até que ali no final de 2020, a empresa foi adquirida por completo pela Hytale. Então, o que aconteceu ali era que um orçamento de 3 milhões de reais de um jogo indie, que eles pegaram de dinheiro interno, de dinheiro que havia sido arrecadado, acabou virando um orçamento praticamente ilimitado. Fora isso, o fundador original, Simon, esse daí que tem essa fotinha bem peculiar, ele acabou saindo da liderança e acabou entrando uma liderança dentro da própria empresa da Riot. Não sei exatamente o nome dessa pessoa, pelos relatos está escrito como Nox, e provavelmente é um apelido, mas foi ele que assumiu a gestão executiva do jogo. E aí, em gestão de projetos, a restrição dos recursos, ou seja, aquela limitação de orçamento que eles tinham inicialmente, era o principal fator que forçava a priorização e descarte de funcionalidades que eram consideradas supérfluas. Já que o orçamento era limitado, tudo precisava ser desenvolvido com aquele dinheiro. O que aconteceu foi que, ao remover essa restrição financeira, já que agora eles tinham praticamente orçamento infinito, os limites de tempo e de entrega também acabaram sendo afrouxados. Então, o planejamento original do jogo, que era para ser lançado em 2021, ele foi abandonado para de colocar cada vez mais coisas dentro do jogo, para continuar suprindo a expectativa das pessoas sobre ele. Até que ele, em 2021, e pense só, depois de 6 anos de desenvolvimento, após uma reunião interna, definiram que seria. Após uma reunião interna, definiram que o público também deveria poder jogar o jogo em consoles, no computador ou até no mobile. Ou seja, o jogo deveria ser multiplataforma. E para isso, a tecnologia que eles usaram para desenvolver o jogo até aqui não seria mais necessária, não funcionaria. Então, o que aconteceu após essa data foi que eles definiram mudar radicalmente toda a tecnologia, toda a engine que eles estavam usando para construir o jogo. Então, meio que toda a tecnologia que eles já tinham criado até aquele momento foi deixada de lado
e o projeto começou do zero a partir de uma nova tecnologia. Isso exigiu reescrever todo o código do jogo em uma linguagem totalmente nova. Novamente, então, houve um atraso cronológico, novamente houve uma prorrogação ali no prazo, e o lançamento foi adiado para depois de 2023. O que aconteceu depois disso foi que o jogo foi perdendo relevância. Pense só, uma coisa que começou lá em 2015, se arrastou por quase 10 anos aqui, as pessoas acabaram perdendo interesse nesse jogo. O pessoal que inicialmente tinha demonstrado interesse, que era o público comprador, agora eles estavam quase 10 anos mais velhos. Provavelmente nem tinham mais esse interesse. E as crianças que começaram a jogar jogos do estilo sandbox por agora não conheciam, não sabiam da história do Hytale. Para eles não existia nenhuma expectativa no jogo. Então, a empresa simplesmente desistiu do desenvolvimento. Após 10 anos de desenvolvimento, a Riot abandonou o projeto. Então, pensa só, uma ideia que começou sendo muito boa, que após a publicação de um primeiro jogo, ela foi validada por mais de 30 milhões de pessoas no YouTube. Hoje o vídeo conta acho que na casa dos 70 milhões, se não me engano, até mais. Ela acabou morrendo simplesmente porque as expectativas foram muito grandes e a necessidade de entregar algo que fosse perfeito acabou destruindo o projeto. No final das contas, o escopo aumentou tanto, mais tanto, mais tanto, que ele ficou irreal. Não foi mais possível continuar sendo desenvolvido. Então, ali em julho de 2025, o projeto ele foi totalmente cancelado. A análise feita pelo próprio pessoal da Riot é que existia uma insustentabilidade no projeto e que o escopo havia crescido tanto que era simplesmente impossível atingir a visão perfeita que era idealizada inicialmente. Enfim, só para terminar essa história, acabou que em novembro de 2025, o dono original Simon, aquele da fotinha diferenciada que eu mostrei para vocês, para evitar que uma década de trabalho fosse perdida, ele simplesmente recomprou o jogo por uma fração do valor que ele havia vendido inicialmente. E aí, com dinheiro do próprio bolso, ele retomou o projeto de forma independente e para viabilizar o lançamento do jogo sem quebrar totalmente o caixa da empresa, Simon ele implementou vários cortes severos em todo o escopo e decidiu lançar o jogo nas versões iniciais que ele já havia desenvolvido. Então, voltaram atrás com tecnologia, voltaram atrás com decisões que foram tomadas, cortaram todo o escopo que era considerado supérfluo, que não era necessário, que era apenas uma idealização de perfeição que eles tinham inicialmente. E no começo do ano de 2026, se eu não me engano, em janeiro, eles simplesmente lançaram o jogo como uma forma completa mesmo. Acabou que o jogo foi lançado sem muitas das coisas que eles haviam prometendo para o público, e isso acabou gerando um certo desgaste ali, mas o desenvolvimento continua firme e forte agora. Só que pense em quanto dinheiro eles iam conseguir ter ganho se eles tivessem lançado a primeira versão assim que eles enviaram aquele vídeo para aquelas 30 milhões de pessoas que demonstraram interesse, enquanto o produto poderia ter sido maturado depois desses 10 anos de desenvolvimento com o público jogando. E a gente fica com esses e se o jogo tivesse sido lançado naquela época, ele já era considerado extremamente disruptivo para esse cenário de mundo sandbox. Enfim, esse foi só um resumo. Se você quiser ver tudo que de fato aconteceu nos mínimos detalhes, tem vários vídeos aqui no YouTube mesmo explicando, ou até em blogs na internet para você que quiser ver uma opinião mais detalhada, basta dar um Google aí. Bom, então, com base em toda essa experiência que foi acumulada ao longo dos últimos 10 anos, e somando isso com vários estudos de casos de outras empresas, como esse exemplo do Hightail que eu acabei de dar, a gente conseguiu agrupar aqui todos os principais motivos pelo qual o escopo dos seus projetos sempre aumenta. E antes de listar todos eles para vocês, eu gostaria só de dizer que eles não foram agrupados por ordem de importância, nem por ordem cronológica que eles aparecem no projeto, simplesmente a gente vai falando aqui baseado na ordem que a gente colocou. Então, o primeiro motivo pelo qual o escopo do projeto sempre aumenta é permitir o contato direto e não gerenciado entre o cliente e os participantes da equipe, ou seja, entre os stakeholders, pessoas que podem utilizar esse projeto, e as pessoas que estão desenvolvendo esse projeto. O que acontece de verdade é que, se você não gerenciar isso, a necessidade de sempre construir algo melhor vai passar dos stakeholders para as pessoas que estão desenvolvendo. Então, sempre que as pessoas entregarem uma parte, as pessoas, os stakeholders, vão começar a utilizar isso daqui e eles vão começar a identificar coisas que podem ser melhoradas. Eles vão então começar a pedir para a equipe que está desenvolvendo essas melhorias, então a coisa sempre aumenta. Você sempre aumenta o que você precisa desenvolver, você sempre vai vendo coisas que podem ser melhoradas, e isso é um ciclo que vai ficar de forma infinita, fazendo o projeto sempre crescer cada vez mais. Outro fator que acontece muito para essa escala no escopo são os clientes tentando conseguir trabalho extra abaixo do custo.
Ou seja, isso acontece quando uma empresa ela contrata devs de fora, ela contrata uma equipe de desenvolvimento externa, e aí durante o desenvolvimento você vai começar a pedir coisas a mais, porque você pensa, poxa, não vale a pena criar outro contrato para isso, vale a pena refazer o projeto, criar um novo projeto só para adicionar essa coisinha, vamos empurrar isso lá para o desenvolvimento e pedir para eles fazerem. Você meio que está abusando da boa vontade do contrato daquela empresa que você contratou. E aí eles vão criando novas coisinhas. O problema é que isso de fato vai afetar o orçamento interno, porque eles vão precisar gastar mais recursos, mais tempo para conseguir construir isso. Isso também pode afetar o prazo inicial da solução, já que agora eles vão construir mais coisas dentro do mesmo prazo, então provavelmente, talvez a qualidade diminua um pouco, porque isso vai afetar toda a escala, toda a esteira de produção. O terceiro motivo é quando tem a necessidade de construir rápido demais. Então você já quer pular direto para a etapa da execução e acaba ignorando ou fazendo de forma precária as partes de idealização e de planejamento. O que acontece é que todas as dúvidas, todas as correções são deixadas para ser feitas na etapa de execução. E essa etapa mais cara de todo o projeto. Então você está literalmente queimando dinheiro aqui, porque as dúvidas ou as coisas que você deixou de fazer nas etapas iniciais, elas não vão desaparecer só porque a gente está fingindo que não está vendo elas. O que vai acontecer é que elas vão aparecer na etapa de execução e elas vão atrapalhar todo o projeto. Pode acontecer também que os requisitos iniciais eles foram mal feitos ou mal definidos. Sabe quando a gente não leva tão a sério essa parte e acaba fazendo ela de forma superficial? O que acontece é que as exceções elas não são consideradas, os cenários de erro não são considerados, o fluxo inicial, que parecia simples, sabe, o caminho feliz, não existe só ele, existem ramificações baseadas na pessoa, baseadas em onde ela vai usar, baseadas em como ela vai usar, baseadas em regras de negócio e departamentos específicos dentro da empresa. Então essas coisas vão começar a aparecer e todas essas decisões vão precisar ser tomadas na etapa de execução. E aí, partindo do meu viés, que é do desenvolvimento de sistemas, você vai precisar aqui refazer talvez banco de dados, vai precisar envolver profissionais mais caros nessa etapa, refazer toda a infraestrutura, talvez repensar a tecnologia que foi feita inicialmente, porque agora ela não engloba mais o que é necessário, não engloba mais as necessidades do sistema. E o que pode acontecer também é que você só identifica essas necessidades depois de entregar. Ou seja, você vai desenvolver o sistema vai começar a ser utilizado pelos usuários e só depois disso é que você vai perceber as lacunas que existem ali. Como não existe um protótipo que é feito na etapa inicial de levantamento e de design, você não vai conseguir ver essas limitações, você não vai visualizar essas deficiências. Você só vai conseguir ver isso depois que o sistema já está funcionando, depois que as pessoas já estão usando ele. Fora que dentro desse contexto não existe ali um processo de avaliação, não existe ninguém avaliando, vamos adicionar mais coisas, como vamos fazer isso? Quando isso vai entrar? A gente vai precisar de mais recursos, mais dinheiro, mais tempo, vamos jogar isso para depois ou para agora? Entende? Não existem pessoas tomando essas decisões. Ninguém está de fato preocupado ali com impacto, custo, prazo, prioridade. Essas coisas que são consideradas chatas e que você foi empurrando com a barriga, agora elas são muito importantes e elas estão prejudicando o seu projeto. No final das contas, aquilo que a gente chama de backlog acaba só virando uma cestinha para colocar ideias. E tudo que vai ser colocado lá dentro vai acabar sendo desenvolvido em algum momento. Não sabemos como e não sabemos também a qualidade disso, só que em algum momento vai precisar ser desenvolvido. E isso também impacta muito na cultura da empresa, sabe? A gente sempre fica com aquela ideia de, é só uma coisinha, ou é simples, já foi feito algo semelhante a isso antes. Então, só o que você precisa fazer é copiar e colar, dar Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é uma mentira, as coisas não acontecem desse jeito. Então, cada alteração ali de forma isolada, ela parece pequena, só que o problema é o acúmulo dessas coisas pequenas. Então, 10 mudanças pequenas podem transformar completamente um projeto, acabam virando uma bola de neve de coisas que no final das contas são grandes. Daí vem trabalho, vem frustração, você perde a confiança no seu time e o projeto que inicialmente era bom acaba dando errado. E por fim, o quinto e último motivo pelo qual seus projetos acabam aumentando de escopo é que a gerência acabou prometendo o céu e a terra para o pessoal que está acima, então eles acabam pressionando quem está trabalhando no projeto a desenvolver cada vez mais, para cumprir com a expectativa que eles prometeram para as pessoas. Então, é necessário sempre entregar cada vez mais e mais. Os prazos, eles ficam impossivelmente apertados e a entrega quase nunca é satisfatória. Então, indo para a parte final do vídeo agora, o que eu espero com tudo isso que eu falei é com que haja pelo menos uma pequena mudança de perspectiva, sabe? Da próxima vez que você perceber que o escopo do projeto ele está aumentando, que as coisas estão sendo acumuladas,
Talvez a primeira pergunta que você deve fazer não é, aí, como é que a gente vai conseguir fazer para entregar isso também? Talvez o ideal seja, a partir disso, por que que eu só estou descobrindo isso agora? Porque mudanças, elas podem acontecer, novas informações podem aparecer, o negócio pode mudar, os usuários vão acabar ensinando coisas que a gente não sabia no início, e o problema não é o projeto mudar, sabe? O problema é não perceber o custo dessa mudança. Porque cada coisa que você deixa de descobrir na fase de entendimento, ela não desaparece. Ela simplesmente espera para aparecer durante a execução. E como eu disse, quando aparece durante a execução, ela vai custar muito mais caro. Então, no final das contas, controlar o escopo ele não começa só quando alguém pede uma funcionalidade nova. Ele começa antes mesmo de você definir o que que vai desenvolver, antes mesmo de você definir o que que vai construir. Então, quanto melhor você entende o problema, os usuários, as regras, as restrições e o que realmente precisa ser desenvolvido, menos você vai precisar descobrir enquanto está construindo. Então, essa é uma etapa que ela tem potencial para deixar o custo do seu projeto bem menor, porque a melhor forma de evitar que o escopo cresça indefinidamente é justamente essa: é descobrir mais antes de construir mais. E aí também ter etapas de avaliação aqui. Ao invés de só deixar o projeto crescer de forma silenciosa, sempre entra em debate se vamos adicionar mais coisas, quanto essas coisas podem custar, quanto isso vai afetar no prazo. E depois de debater isso, você consegue ver se de fato você quer ou não continuar com esses acréscimos. Toda coisa nova que entra no projeto precisa de uma decisão. Enfim, o escopo ele não deveria crescer de forma silenciosa, sabe? Se o projeto mudou, as decisões que foram tomadas inicialmente também precisam ser revisitadas. Então, não tenha medo de tomar decisões. Aumentar prazo, aumentar recurso, reduzir a entrega, reduzir outra entrega, ou simplesmente nem fazer isso por agora, só deixar para depois. E esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e esse conteúdo de fato fez sentido para você em algum momento, eu peço que você dê o like aqui. E se você quiser continuar recebendo mais conteúdos como este, se inscreve aqui no canal. Por fim, caso exista algum tema dentro desse universo que você tem interesse em saber mais, ou que você gostaria de ver uma opinião nossa a respeito dele, deixa aqui nos comentários, a gente vai analisar e possivelmente vai fazer um vídeo a respeito disso no futuro. Esse foi o vídeo de hoje, falou rapaziada!